Olá para todos, aqui vamos dando início a mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, do Caminheiros do Amor, nossa comunidade espírita cristã kardecista, se reúne sempre para essas reflexões, momentos de grande aprendizado para todos nós. E antes de começarmos, vamos pedindo a bênção do Pai, da espiritualidade amiga, para que assim possamos ter a oportunidade de, nesse contato com esses irmãos, abrirmos ainda mais a nossa mente para compreender melhor todos esses ensinamentos que vão chegando para a gente. E assim, vamos pedindo a bênção do Pai, do Mestre Jesus, de toda a espiritualidade amiga. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E é assim, nessa sintonia boa de pensamento, com muita tranquilidade, com muita paz no coração, vamos sentindo essa paz que vai chegando, envolvendo todo o nosso ser, o nosso espírito, o nosso corpo físico, essa bênção de luz que vai chegando para cada um de nós, renovando as nossas forças, renovando a nossa vontade de aprender, renovando a nossa boa coragem, renovando a nossa fé pelas boas energias que são trazidas pelo plano espiritual. Todas essas condições vão sendo renovadas. E assim agradecemos ao Pai por mais esta bênção. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, e assim vamos começando aqui a nossa reflexão. Nós estamos no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo é um capítulo que traz para a gente um aviso, um alerta, né? Já que nós somos espíritos num processo de aperfeiçoamento, nós ainda bem aqui embaixo na subidinha, né, inicial dessa grande escalada que vai nos levar à perfeição, nós ainda nos comparamos muito a crianças na fase do conhecimento das coisas, na fase do aprendizado das normas, das regras, e muitas vezes a gente confunde o que é bom com aquilo que não é muito bom, né? Ou às vezes a gente ainda, como crianças, né, imaturas, a gente quer fazer a nossa vontade e não a obedecer as regras, né, ou fazer a vontade do pai, da mãe. Então, esse capítulo ele vem trazendo para a gente essa advertência, né? Jesus, como nosso mestre querido e conhecendo muito bem os seus alunos, os seus discípulos, ele durante o seu evangelho ele teve muito cuidado com relação às coisas que envolviam o conceito da matéria, né? Essa coisa que a gente tem de se deixar levar pelos prazeres, de se deixar levar por tudo que brilha, que dá poder, a própria riqueza, né? Os bens materiais. Então, como Jesus veio trazendo para a gente, né, esse chamamento do crescimento, da gente deixar essa fase infantil, né, para a gente poder amadurecer, crescer, realmente conquistar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, nós como seres espirituais que somos, né? Porque a verdade é essa, nós somos espíritos temporariamente aqui na matéria. A nossa origem é o plano espiritual. E nós chegamos do plano espiritual, aqui no plano material, para uma oportunidade de aprendizado através das experiências, dos relacionamentos,
familiar, trabalho, amigos, né? E é interessante porque a gente chega aqui sem nada, a gente chega peladinho, né? Lá na maternidade, a mamãe ganha o bebê, ele é peladinho. E ao retornar, a gente até pode ir vestido, né? Mas quando chega lá no plano espiritual, não vai vestido não. A roupa fica aqui, deteriora junto com o corpo físico, né? Então, do mesmo jeito que a gente chega, a gente retorna lá para o plano espiritual. Não tem como, né? Levar conosco riquezas, bens, patrimônios. Então, essa condição é que Jesus veio trazer para a gente ficar alerta e não se deixar levar por coisas que não são, na verdade, essenciais. A gente tem sim essa condição do trabalho, de ter que pagar as nossas contas para continuar vivendo aqui no plano material e fazer as nossas coisas. Mas nós estamos aqui para um objetivo maior, não é para pagar conta, nem para conquistar patrimônio, não. A nossa estada aqui no planeta Terra, nesse planeta material, é para a gente poder aprender, desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas virtudes, né? A condição moral, aprendermos a sermos verdadeiros filhos de Deus, né? Lá no lar, no respeito, na compreensão, na tolerância, no perdão, no convívio fraterno com o semelhante. Depois lá na escola, na sociedade, no trabalho, a gente vai aprendendo as regrinhas de convívio, e para isso a gente vai desenvolvendo a nossa condição moral, né? E com isso tudo a gente vai se formando, né? Vai se tornando o verdadeiro filho de Deus. Esse item de hoje aqui do capítulo 16, esse espírito, porque são as instruções dos espíritos, é a parte que vem no final de cada capítulo. E nessa parte final de cada capítulo, o plano espiritual trouxe para o Kardec essas mensagens que iam fechando com chave de ouro aquela explicação que o Kardec já tinha trazido antes, né? E hoje essa explicação ela vai falar sobre o emprego da fortuna. E o nosso irmão chama Chéverus. E a mensagem foi trazida em 1861. Esse nosso irmão Chéverus, ele vai trazer a mensagem fazendo uma advertência maior sobre tudo isso que a gente já falou, mas de uma forma mais contundente, mais assim insistente, para que a gente perceba mesmo, né, as dificuldades, os perigos que a gente corre quando a gente se deixa iludir pelo poder, pela riqueza, pelos bens materiais, né? A gente, além de perder tempo, a gente perde a oportunidade de crescimento espiritual. E é isso que esse nosso irmão aqui tá trabalhando com a gente nessa mensagem. Ele vai falar de uma forma mais assim firme para aqueles que realmente têm a possibilidade, né, de ter patrimônios ou então de ter a riqueza, mas de uma forma geral para todos nós, porque quem é que não quer ganhar na Mega Sena, não é verdade? Todo mundo quer ter, né, a chance de lidar com a riqueza. A gente sabe, antes de começar aqui a mensagem do Chéverus, que não é feita, né, em todo o Evangelho, Jesus ele não é contra a riqueza, muito pelo contrário, ele coloca que a riqueza é uma condição necessária para o desenvolvimento das sociedades, para o desenvolvimento dos povos, para a busca de tecnologias, implantação dessas tecnologias em várias áreas, né? A busca do bem viver, de uma melhor educação, de uma melhor saúde. Então não existe uma posição contrária à riqueza. A riqueza é uma oportunidade, né? É uma experiência que é oferecida, que Deus oferece aos seus filhos. Assim também como a pobreza, são provas, o plano espiritual explica pra gente, são provas.
e cada um recebe a prova de Deus no momento que está capacitado para realizar essa prova. Deus não dá, né, as coisas difíceis demais. Ele sabe o momento certo de entregar aquela prova na mão do seu filho, no estágio de amadurecimento espiritual que ele está. Mas aqui, então, o Chéveros vai nos ajudar a não derrapar. A gente recebe a possibilidade de lidar com a riqueza e os irmãos do plano espiritual superior, eles vêm dizendo pra gente, olha, presta atenção, não vai se descuidar, né? A riqueza, ela não é um mal, ela se torna algo ruim dependendo do que você fizer com ela. É bem esse recadinho aqui do nosso irmão Chéveros, né? Ele fala, a riqueza, ela é distribuída por Deus na condição de uma oportunidade para que aquele que está ali naquela condição de deter aquele patrimônio, ele possa aplicar para o bem, para o desenvolvimento dos seus irmãos, né? Nunca para usufruto só próprio. Como falamos, nós aqui, nós somos proprietários das coisas. Nós chegamos sem nada, vamos embora sem nada, sem bens materiais. E os bens materiais que são distribuídos aqui para nós, por Deus, são oportunidades para a gente poder realizar a nossa experiência. Nós não somos proprietários nem do próprio corpo físico, né? O nosso corpo é um presente que Deus nos oferece, essa máquina maravilhosa. E a espiritualidade fala para a gente, olha, todas as coisas que são oferecidas para vocês, espíritos, quando reencarnam, as coisas materiais, elas vão ser cobradas. Quando a gente retornar no plano espiritual, vai ser perguntado para a gente, olha, o que você fez do seu corpo físico? Era para você ter uma jornada no plano material de X anos, de 70, 80 anos, você cuidou da sua saúde, soube escolher uma alimentação adequada, soube fazer uma dieta, né, sem tantos excessos. Então vai ser perguntado para a gente se a gente também soube utilizar da condição do repouso, utilizar das horas de trabalho, não permanecer na indolência, na preguiça. Então tudo isso vai ser perguntado para a gente quando retornarmos para o plano espiritual. Aqui nós só utilizamos, usamos, né? E precisamos bem usar. Então, seguindo a linha de pensamento aqui do Chéveros, a riqueza, como prova, ela é oferecida para que a gente faça esse bom uso dela, não a benefício próprio, mas a benefício da sociedade. Lógico que também podemos utilizar, mas não de forma egoística só para nós. Inclusive ele fala aqui num pedacinho do texto, da mensagem, ele fala, ricos, dai, não dai do que sobra, mas dai do essencial, porque do teu essencial já está lá o supérfluo, porque quem tem um bom estilo de vida, né, que tem uma condição de ter coisas boas, é verdade, né? Aquilo que ele tem, comparado àquilo que o pobre, o miserável não tem, já é o supérfluo, né? Então o Chéveros fala, olha, não fique olhando só para você, só para os seus familiares, aqueles que estão ao redor, mas estica seus olhos e perceba quantas pessoas você não pode beneficiar. E não se trata de distribuição de dinheiro, se trata de se interessar pelo desenvolvimento, né? Ou seja, da cultura, ou seja, da medicina, ou seja, de uma tecnologia de engenharia. Aplique-se dinheiro para que essas áreas possam crescer, possam levar atendimento melhor ao seu semelhante. E se tiver oportunidade, por que não? Leve o agasalho, leve a comida, leve o sustento para aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir, mas faça-o de forma caridosa. E aí é que ele fala, né, que a verdadeira riqueza para todos nós espíritos encarnados é esse patrimônio que a gente traz, de certa forma, já desenvolvido, a inteligência, o conhecimento, os valores morais, as amizades. Essa é a verdadeira riqueza. Essa vem com a gente
lá do plano espiritual de outras vidinhas, e a gente vai retornar para o plano espiritual, se Deus quiser, com ela já mais multiplicada, mais desenvolvida. Vamos ter oportunidade aqui nessa encarnação de desenvolver ainda mais a inteligência, o conhecimento, os nossos dons, capacidades que a gente traz, né? Seja de vários idiomas que a gente consegue falar, ou seja da culinária, ou seja na área artística, todos esses dons que a gente já traz de outras vidas, de experiências já vividas, né? Nesta encarnação são riquezas que a gente pode e deve sim colocá-las em exercício, não só de forma egoística, né? É, ou propaganda a nós próprios, mas de ajudar os outros também a aprender, né? Então, se eu sei fazer um trabalho manual, por que não ensiná-lo para outras pessoas que também queiram aprender e de repente poder ganhar o seu pão com esses trabalhos manuais? Se eu sei culinária, vou ensinar. Tudo isso é riqueza e ela também precisa ser difundida, ela precisa ser oferecida. A matemática do plano espiritual é muito interessante, porque quanto mais você divide, mais você faz ela crescer, né? Mais ela cresce. Então, aquele aviso, né, que a espiritualidade está fazendo para a gente sempre. E é o capítulo que veio antes desse que a gente está estudando agora. Fora da caridade não há salvação, e é mesmo, né? Para nós que buscamos tanto a tal da felicidade, o equilíbrio, a paz de espírito, a saúde, né? Para que a gente conquiste tudo isso, nós precisamos trabalhar dentro dessa lei da caridade. Não pensar só de forma egoística em nós, nos nossos problemas, nas nossas dores, mas ter esse olhar voltado para fora e ajudar, né? Até mesmo porque nesse movimento, na maior parte das vezes, quando você deixa de olhar para a sua dor, para o seu sofrimento e passa a olhar para os outros, você esquece aquela situação difícil que você está vivendo por um tempo, a sua mente se tranquiliza e quando você retorna aos seus afazeres, às vezes você vem já numa outra sintonia, porque como se trabalhou na caridade, a gente eleva a sintonia das energias e quando se retorna ao problema, a gente tem uma outra condição de pensamento, se vê muitas vezes a solução que antes não se via. Então não vamos nos deixar, né, fechar assim, que nem aquele tatu bolinha que fecha completamente, fica lá, mas vamos ao contrário, fazer o movimento de abrir e de olhar para tudo que está à nossa volta e perceber, poxa, o que eu posso fazer para melhorar o que está ao nosso redor. Nós somos às vezes muito rápidos nesse mecanismo de olhar e criticar, não é para fazer isso, que a crítica não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa olhar e perceber, poxa, onde que eu posso agir para fazer melhor, fazer a situação modificar para melhor. Ah, mas eu posso tão pouco. É esse pouco. Ninguém está pedindo para a gente sair por aí, fazer grandes feitos. Não, não. A espiritualidade sabe que nós somos formiguinha ainda, né? Que o nosso passinho é pequenininho mesmo. Então eles esperam passos pequenos da gente. Mas a gente precisa dar o passo, não pode ficar lá, né, fechadinho, esperando que o outro faça pela gente. Não vai dar certo. Nós é que vamos precisar fazer esse esforço de abertura e de participar, né, de forma amorosa da vida dos outros irmãos, tentar fazer as coisas ficarem melhores. Então vamos assim pedindo a bênção do Mestre Jesus para todos nós, que possamos ter entendido aqui pelo menos um pouquinho dessa advertência que esse nosso irmão lá do plano espiritual trouxe para a gente, da gente não deixar, né, aquela cosquinha que a ganância, né, que a vontade de se apegar às coisas dá na gente. A gente logo vai falar, opa, não é por aqui, né? Então, uma
Umas vibrações muito gostosas para todos e até!